Olá, queridos amigos. Próximo ao fim da sua carta, Paulo apresenta suas últimas recomendações, explicações e pedidos aos irmãos. Ele recomenda que a maior preocupação da igreja seja a mesma de Cristo, glorificar a Deus. Versos 4 a 13. Em seguida, destaca o encargo de anunciar o Evangelho, ao explicar por que viajava constantemente para lugares que não tinham uma igreja estabelecida. Versos 14 até o 29. E, finalmente, evidencia o valor e papel da oração ao pedir que os irmãos se juntem a ele nesse propósito, do 30 até o 33. A partir do verso 4, o apóstolo anima a igreja dizendo que a revelação das Escrituras serve para nos consolar e nos ensinar a aguardar confiantes pelas promessas de Deus, o que produz esperança em nosso coração. Ele ora para que o poder divino atue entre os irmãos, tornando-os mais unidos e dispostos a receber uns aos outros, do mesmo modo que todos são recebidos por Jesus Cristo. O verso 7 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Na sequência, são citadas muitas profecias do Antigo Testamento que apontavam para o momento em que os gentios seriam recebidos de maneira especial entre o povo de Deus. Preconceitos e inimizades étnicos não devem impedir que a luz do Evangelho ultrapasse todas as fronteiras humanas e encontre lugar no coração, até mesmo do peregrino mais adiante. Em seguida, o apóstolo Paulo passa a falar do seu sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Versículo 16. E ele explica que já sabia que a igreja presente em Roma conhecia o Evangelho, mas queria se certificar de que os irmãos de lá mantivessem essas coisas vivas na memória. Além de relembrar os fundamentos da verdade, porém, ele tinha a nobre missão de divulgar em diferentes lugares aquilo que Cristo pessoalmente lhe havia transmitido. O apóstolo Paulo estava preocupado tanto em firmar a fé dos romanos, quanto em alcançar novos territórios, novos conversos, de modo que o nome de Cristo se tornasse conhecido, principalmente onde ainda não havia sido ouvido antes. A última sessão do capítulo de hoje, capítulo 15, é ocupada pelo pedido de oração de Paulo, com argumentos que destacam o valor e o papel da oração. Ele compreendia o poder da oração intercessora e pediu que os irmãos elevassem clamores ao céu em seu favor, para que o Senhor o livrasse da oposição dos judeus rebeldes que viviam na Judéia e que buscavam atrapalhar os esforços para que seu trabalho fosse bem aceito entre os crentes de Jerusalém. São assuntos sérios para ele e para a igreja, e ao mostrar tamanha confiança na oração, evidencia o seu valor para a edificação do crente, para o direcionamento da liderança e para o avanço da igreja. O versículo 30, em particular, apresenta a súplica do apóstolo. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor. Note que esse pedido envolve toda a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em favor da obra evangélica e do obreiro da verdade. Em resumo, o que aprendemos na leitura do capítulo de hoje? A preocupação do apóstolo Paulo deve ser a nossa. Busque glorificar a Deus em tudo o que pensar, falar e fizer. Esse deve ser o grande propósito de nossa vida e da igreja. Em segundo lugar, esteja ciente e viva de acordo com o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus aonde for necessário. Isso implica em tornar as prioridades de Deus como as nossas prioridades. Terceiro, ao viver dessa forma, esteja em constante oração, suplicando pela intervenção divina em favor dos obreiros e da obra de Deus. Glorificar a Deus, anunciar o Evangelho e orar com fervor. Eis o clamor de Paulo para os crentes romanos. Eis o clamor da revelação divina para a igreja de hoje. Que Deus abençoe você nas suas lutas, no seu trabalho, e que a bênção também recaia
sobre sua família. Amém.